Falando de Provérbios. Deus apareceu para Salomão em sonho e disse: Pede o que queres. Ao teu servo, pois, respondeu o rei, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ao que o Todo-Poderoso replicou: Porquanto que não pediste para ti riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento, te darei um coração sábio e entendido, e também o que você não pediu, riquezas e glória. Estas são palavras que estão escritas no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Mas existe um midrash que diz: houve um rei que queria recompensar seu ministro e lhe disse: Pede o que queres. O ministro pensou que pedir riqueza, glória, poder? Não. Pedirei algo que me garante tudo isso. Pedirei a filha do rei. O rei Salomão é reconhecidamente o homem mais sábio do mundo. Segundo a tradição, jejuou durante 40 dias para receber de Deus sabedoria e entendimento. O que nem todos conhecem, porém, é que também possuía 3 nomes. O primeiro deles é Shlomo, o segundo é Yedidia, que significa o amigo de Deus, e também Kohelet, aquele que acumulou sabedoria. E o livro dos Provérbios igualmente se divide em 3 partes, cada qual exaltando uma característica de seu autor. Logo no capítulo 1, versículo 1, temos a expressão: os Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão fala da juventude do justo, filho de Davi, dos ensinamentos recebidos de seu pai e rei de Israel, da fase do reinado, quando já tinha méritos próprios. A primeira parte segue até o capítulo 10, versículo 1, onde temos Provérbios de Salomão, filho sábio. A terceira porção começa no capítulo 25, versículo 1, com Provérbios de Salomão, cujos homens de Ezequias, rei de Judá, copiaram. O que haveria por trás desta divisão? Explica-se que a primeira parte é uma alusão à sabedoria, a segunda, a ética, sendo a terceira, a Torá. Quanto ao conteúdo de cada uma delas, não devemos sequer imaginar que os provérbios sejam como as parábolas ou as lições de moral de outros sábios humanistas. Já o primeiro versículo frisa que foi composto por Salomão, o mais sábio entre os homens, filho de Davi, pois, da mesma forma que o livro dos Salmos de Davi foi inspirado por Deus, o Mishle, ou seja, o livro de Provérbios, foi também concebido por inspiração divina e rei de Israel, que baseou os escritos da Torá, a herança divina do povo de Israel, ensinando-a aos súditos. Outro aspecto interessante da obra, o título em especial, decorre das alegorias contidas nos versículos. Nós podemos ver alguns exemplos no capítulo 27, no trecho 8 e 15. Bem ao estilo dos profetas, que retiram lições indeléveis de comparações ou exemplos, assim também agiu Salomão, que proferiu 3.000 provérbios. Isso está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 5, versículo 12. Conforme os nossos sábios, até o surgimento de Salomão, os ensinamentos da Torá eram como um poço cujas águas repousavam profundas e frias, sem que pudessem ser içadas.
Então surgiu um justo munido de cordas longas e resistentes para resgatá-las. Através de adágios, destilou as águas da sabedoria divina. Seus ditados as libertaram. Conforme o Talmud, os sábios, a princípio, desejaram excluir Provérbios e Eclesiastes do cânon em função das aparentes contradições entre os mesmos. Em seguida, ao conciliarem as suas dúvidas iniciais, ambos os livros foram merecidamente reintegrados à norma. Talvez por esse motivo, os dois escritos, juntamente com o Cântico dos Cânticos, ainda não desfrutavam da merecida difusão quando o rei Ezequias reforçou-os, instilando os sábios daquela geração a se aprofundarem no seu estudo, elevando-os a um nível de santidade, divulgando-os amplamente. Não há dúvida de que a autoria do livro seja de Salomão, mas foram os homens de Ezequias que copiaram os diversos rolos, editando-os na forma atual. Outras notas sobre a grandeza e extremidade, humildade do filho de Davi reside ao final da obra. No penúltimo capítulo, o sábio tzadik, ou seja, o sábio justo, não tem receio de admitir o seu engano ao se imaginar imune às agruras decorrentes do excesso de esposas, riqueza e cavalos, tal como advertido na Torá. O capítulo 31 se mostra um louvor à mulher de valor, Eshet Hail. Aqui Salomão é grato à sua genitora por tê-lo educado e repreendido no episódio da inauguração do templo sagrado. E até hoje, a cada início de Shabat, costumamos recitar este provérbio em homenagem à mulher que prepara o ambiente sabático com esforço, talento e dedicação. A lição: o homem mais sábio do mundo, aquele que reinou aos 12 anos, durante 40 anos, como seu pai, e faleceu aos 52, como Samuel, e que, dentre todas as tentações materiais, escolheu a sabedoria. Mesmo este homem não se ilude. Qualquer falha, por ínfima que seja, é sempre uma falha a ser corrigida. Indiscutivelmente, os provérbios são uma lição de vida. Cada palavra poderia preencher tomos e mais tomos, tamanho seu vislumbre e saber. Grande é o mérito do Dr. Adolf Hansmann, que não poupou esforços para oferecer ao leitor de língua portuguesa uma tradução de alto nível e uma compilação dos comentários dos exegetas simplesmente primorosa. Como de hábito, diga-se de passagem. Segundo Zohar, Deus disse a Salomão: já que o teu nome é como o meu, Salomão, da raiz Shalom, dou-te, minha filha, a sabedoria em casamento. E assim foi. Baruch Hashem, essas palavras foram escritas por David Whitman. E nós agradecemos a Deus porque Ele traz para nós a revelação e o conhecimento e a interpretação do livro de Mishlei, ou seja, do livro de Provérbios.